Olá, eu sou Júlio Parreira, sou médico homeopata e psicoterapeuta e gostaria de conversar com você sobre a questão da escolha amorosa. Será que é possível a gente realizar escolhas mais saudáveis, mais inteiras no amor? Na escolha amorosa está implícito o erro, o desacerto, o desengano, a trajetória bastante acidental e incidental que caracteriza o amor. Mas é importante a gente rever. Será que a gente quer amar? Será que a gente quer ser amado? Será que a gente quer desejar ou ser objeto de desejo do outro? Existe uma grande diferença entre uma coisa e outra. Se a gente se coloca como objeto de desejo do outro, a gente se coloca num lugar de submissão, em certo sentido, de cerceamento da nossa liberdade. Na medida em que a gente se coloca como sujeito do amor, nós temos essa possibilidade de realizarmos a nossa escolha e principalmente de nos comprometermos com a nossa própria escolha. Talvez seja mais importante a gente se comprometer com a escolha feita do que com o outro, com o outrem a quem escolhemos. Porque a gente deve se lembrar que, em grande medida, esse outro ou essa outra será diferente das nossas expectativas, das nossas esperanças e das nossas ilusões. Esse outro, se vai nos amar de uma maneira muito singular, muito peculiar, que vai fugir muito daquilo que a gente sonhou, do que a gente idealizou. Então, se no amor não existe uma complementariedade, não existe uma coisa que se encaixa perfeitamente na outra, isso não significa uma ausência de reciprocidade. A reciprocidade é a troca, é a partilha, é o encontro que pode ser feito dentro dessa diferença que deve ser respeitada, que deve ser inclusive valorizada como um tempero do amor. Mas a complementariedade é uma ilusão de que o outro vai entrar num lugar muito essencial, muito importante na nossa vida e que vai, de alguma forma, preencher alguma lacuna. Na verdade, o amor é um diálogo entre lacunas, entre faltas, entre ausências, porque o outro também tem uma expectativa de ser amado, de ser amada, e essa expectativa, em grande medida, não vai se realizar. Então é preciso que haja muita sinceridade, muita troca nesse diálogo, para que possa acontecer de fato um encontro verdadeiro, real, muito mais do que imaginário. E também existe uma diferença entre procurar o amor e encontrar o amor. É claro que a procura amorosa pode ser muito sedutora, porque principalmente hoje em dia, com a nossa modernidade líquida, a gente tem uma grande oferta de encontros amorosos, afetivos e sentimentais. Mas será que essa procura é real ou ela está também colocada num lugar imaginário? Porque a questão do amor não é exatamente procurar o amor, mas sim encontrá-lo. A procura de amor não é amor, é uma ânsia de amor. E pode gerar, por um lado, muita excitação e, por outro lado, muita frustração. Agora, o encontro amoroso se dá na prática e na realidade. E aí sim é que começa a questão amorosa, o problema do amor, que começam as complicações, inclusive, porque se dá nessa realidade, nessa praticidade de uma vida partilhada a dois. É claro que a nossa escolha amorosa vai dialogar bastante com a nossa história de vida, com o nosso ciclo da existência. Uma escolha, por exemplo, da juventude pode ser muito diferente da escolha da maturidade, porque as nossas expectativas, as nossas esperanças e as nossas demandas são diferentes a cada momento. Mas é importante saber que, seja como for, essa escolha deve ser vivida com sinceridade, com verdade, e principalmente sem julgamento, sem muita crítica ou autocrítica. O excesso de julgamento, o excesso de cobrança, principalmente de autocobrança, vai impedir a livre fluição e fruição da questão sentimental. É preciso que a gente se permita viver essa alegria de uma forma bastante espontânea, verdadeira e sincera, com aquilo que talvez seja bastante essencial em nós próprios, que é a nossa linguagem sentimental, que é o nosso próprio coração, que deve se abrir para essa possibilidade. E aí vai haver uma grande descoberta, porque a grande pegada amorosa é exatamente a possibilidade da gente se descobrir bastante diferente daquilo que a gente imaginou ser.
O amor traz essa possibilidade na medida em que ele instala a diferença na nossa vida, na medida em que ele nos desacomoda dos nossos lugares comuns e nos convoca a irmos um pouco além daquilo que a gente imaginou que a gente seria capaz. O amor tem essa potencialidade bastante instigante e transgressora na medida em que ele nos leva além do nosso território imaginado. O que nos fisga para esse encontro amoroso? Talvez a gente nunca vá saber exatamente qual é a isca do amor, o que nos atrai. A nossa cultura coloca alguns valores hegemônicos em relação ao amor. Por exemplo, a questão da beleza ou a questão do poder, tão frequente no mundo masculino que a gente vive. Mas exatamente o que é que nos pega, o que nos atrai, o que nos seduz, é algo muito além do nosso entendimento. Há sempre um mistério a ser vivido nesse encontro. Há sempre uma possibilidade de uma coisa nova, de uma renovação e de um encontro. Carlos Drummond disse uma coisa bastante interessante sobre o amor e bastante simples, que amar se aprende amando. É uma prática, é uma realidade, é uma concretude. E dessa prática é mais ou menos como andar de bicicleta. A gente cai um pouquinho para cá, cai um pouquinho para lá, leva um tombo para cá, leva um outro tombo para lá e acaba uma hora andando sem as rodinhas. Mas para isso a gente tem que ter coragem, inclusive de levar o próprio tombo. Se a gente tiver um cuidado consigo próprio, esses tombos não serão tão sofridos, nem machucarão tanto. Ou esses machucados poderão se curar em algum momento e a gente continuar o exercício da prática amorosa. Mas para isso há que haver uma espécie de primeiro amor, sem o qual fica muito difícil a gente se colocar nessa seara dos sentimentos e mesmo das paixões dos sentimentos, que é a questão do amor próprio. Sem amor próprio fica muito difícil viver o amor, porque aí sim a gente vai se colocar no lugar do outro e vai colocar o outro nesse lugar tão essencial, tão vital, que vamos nos tornar cativos do amor. É preciso que haja bastante amor próprio para que a gente possa amar um outro tão diferente daquilo que a gente imaginou ou sonhou. Mas seja como for, a gente deveria honrar esses encontros amorosos com bastante carinho e aceitação. Mesmo que fugaz, mesmo que transitório, isso não importa. É importante a gente se lembrar que o outro, em grande medida, vai ser sempre uma circunstância, uma ocasião. Mesmo que essa circunstância e essa ocasião durem 50 anos, 50 dias, 5 horas, não importa. O outro vai passar. Quem vai ficar somos nós. Nós e a nossa própria trajetória amorosa. Em grande medida, a gente é o começo, o meio e o fim dessa caminhada. O outro é sempre incidental. Da mesma forma, nós, na vida do outro ou da outra, seremos sempre um acidente de percurso. Não existe essa inteireza que a gente imagina na prática. Mário Quintana disse de uma forma bastante peculiar, como ele costumava dizer, que o destino é esse acaso com mania de grandeza. Talvez a nossa trajetória amorosa também seja feita desses acasos, dessas ocasiões, desses casos que devem ser vividos dessa forma tão singela, tão errônea, tão errática. E é importante que a gente viva isso, porque é a partir dessa trajetória que a gente vai delinear um percurso. Essa questão de se o amor dura muito ou se dura pouco, importa menos. Talvez o amor dure bastante pouco na medida em que ele é fugaz como a própria vida, como a própria experiência de vida. O que a gente tem é a realidade do agora, do aqui, dessa presença. O amor é uma presença muito mais do que uma construção linear, do que algo a ser construído ao longo do tempo. Ele é feito de quebras, de encontros, desencontros, entendimentos, desentendimentos, comunicação, não comunicação. Ele é feito de tudo isso. Como a vida, como qualquer experiência humana, tem que ser vivida, feita de erros e de acertos. E nessas escolhas, uma escolha vai levando a uma outra escolha, que vai levando a uma outra escolha e por aí vai. E a gente vai refazendo essa trajetória na medida em que vai vivendo. Não tem como a gente prever o que vai acontecer. Não tem como a gente saber previamente que caminho a gente está trilhando, porque é uma experiência vivida, sentida e partilhada. Mas a escolha de verdade é a única possibilidade que a gente tem de exercer a liberdade amorosa.
essa escolha implica num comprometimento com a nossa própria existência. Como qualquer escolha, ela vai ter a sua porção inteira, luminosa, presente, gratificante, e vai ter também o seu lado de carência, de falta, de ausência, de escuridão. Vão haver acertos e erros, não tem como fugir disso, porque é uma experiência humana. Pode ser até que o amor, em alguma medida, nos remeta ao divino, aquilo que vai além da gente, a nossa transcendência. Mas na prática, ele vai ser algo bem cotidiano, bem palpável, bem real, bem comezinho, bem do dia a dia. Não tem como fugir disso. E na medida em que a gente tiver essa compaixão e essa aceitação, principalmente com a gente mesmo, a gente também vai poder acolher o outro com mais compaixão, com mais amor, com mais aceitação por essa diferença. Na medida em que a gente se cobrar menos, a gente vai cobrar menos do outro também. E vai poder viver esse encontro com mais alegria, com mais sabedoria. Essa talvez seja a única possibilidade de se escolher sabiamente no amor. Não é a questão de escolher certo, de escolher errado. É escolher de verdade e viver essa possibilidade como sendo uma alegria, como sendo um encontro e uma experiência de vida. Se você gostou desse vídeo, marca seu amigo aí embaixo, se inscreva no canal para que a gente continue conversando sobre o amor na contemporaneidade, sobre essa possibilidade sempre real e muito importante na vida de todo mundo.